A palavra do Senhor nos diz assim, em Mateus 18, a partir do 21. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Podemos nos sentar. Senhor, venha ministrar as nossas vidas, ó Deus, as nossas vidas, porque eu também careço da ministração, ó Deus amado. Fala comigo, ó Deus. Fala com todos nós nesta noite, ó Deus. Traz, Senhor amado, aleluia, Pai, uma revelação dos céus, a palavra dos céus, que eu seja apenas canal, Senhor. Paralisa, Senhor amado, todo o intento do inimigo, Senhor, de roubar, ó Deus amado, a Tua palavra, Senhor, de manipular, ó Deus, de trazer, ó Deus amado, distorção à Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que ela seja limpa e pura, Senhor, como toda a Tua palavra é pura. Mas que, Senhor, ao ministrá-la, Senhor, eu também possa trazer esta pureza da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos fala aqui a respeito do perdão. De quantas vezes nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem. E que nós também devemos perdoar até a nós mesmos. E vem falando. E Pedro ali, ele perguntou para Jesus Cristo: Quantas vezes, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? Até quantas vezes a gente perdoa? Até 7 vezes? E olha que 7 vezes já é um número bom durante um dia, pelo menos, né? É um bom número. Mas o que Jesus falou? Não. Até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Não tem uma medida, não tem um número, não tem até a partir daqui você não precisa perdoar mais. Também nós devemos perdoar a vida inteira, a nossa vida inteira, todas as coisas que nos forem feitas. Devemos perdoar por quê? Devemos perdoar porque o Pai nos perdoou. E logo depois ele vem contando essa parábola desse credor incompassivo. Que o reino dos céus era semelhante a um rei que resolveu ajustar ali as contas. E quando ele viu, foi vendo que tinha alguém que devia muito, devia muitíssimo. Meu irmão, essa era eu. Eu devia muito ao meu Deus. Eu precisava muito, eu precisava de muitas coisas. Não tem dinheiro nesse mundo que pudesse pagar todo o pecado, todas as situações que eu vivia na minha vida. Não tinha como, mas Deus olhou para mim e o Senhor me perdoou quando eu supliquei, quando eu me arrependi, quando eu clamei a Ele, quando eu disse para Ele: Senhor, olha, me perdoa as coisas que eu fiz consciente, me perdoa as coisas que eu fiz inconsciente, me perdoa, Senhor, as vezes que eu errei deliberadamente, que eu machuquei alguém querendo machucar, mas também me perdoa as vezes que eu machuquei quando eu pensei que não estava me machucando. Me perdoa, Senhor, de todas as situações, de todas as minhas atitudes.
o Senhor me perdoa da minha vida errada. Me perdoa, Senhor, quando eu achava que estava tudo tão certinho na minha vida, mas que na verdade não estava nada certinho na minha vida, que eu precisava de Jesus Cristo. Quando eu me arrependi, o Senhor veio e me perdoou, me limpou, pagou um preço grande, Ele enviou Jesus Cristo, Filho amado dele, sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum, sem nada para ser pago, mas Ele enviou Jesus. E Ele me perdoou enviando Jesus Cristo para pagar por mim, para pagar a minha dívida, a dívida que não era de Jesus, a dívida que não era de Deus, mas Ele me perdoou. E começou esse perdão onde? Lá no Éden, começou lá com Adão, começou com o primeiro pecado, com a primeira transgressão. O Senhor nos mostrou o perdão dele, porque era para aquele homem, era para ele ter dizimado, ter acabado com a raça humana. Não quero mais saber de ser humano. Fiz para isso, mas eles, olha, nem começou e já complicou, já deu errado, já fez coisa errada. Mas não, ele foi lá e ele perdoou. Não completamente, porque já tinha a mancha do pecado, então tinha que haver ali uma punição. Mas o que ele fez? Ele mesmo foi lá, fez uma vestimenta, cobriu e... Temos um entendimento de que, na verdade, não foi só para cobrir uma nudez física, não foi só isso, não. Cobriu a nudez, uma nudez espiritual. A glória que havia no primeiro homem, na primeira mulher, saiu quando entrou o pecado. E Deus veio, aleluias, com aquela pele, com aquele animal que ele matou, com aquele animal que ele sacrificou ali, porque diz que foi a pele de um animalzinho, de um cordeiro. Então, com aquela pele ali, ele veio e recobriu, revestiu aquele homem, revestiu aquela mulher. Começou ali a história do perdão. E a partir dali, em toda a palavra de Deus, durante todo o tempo, ele veio mostrando que ele é um Deus perdoador. Ele veio mostrando o perdão dele. Mas nós não. Nós que erramos tanto, nós que fazemos tantas coisas erradas, que fomos perdoados tão tremendamente, nós às vezes não perdoamos alguém que pisa no nosso pé, alguém que sem querer faz alguma coisa que nós não gostamos, tem uma atitude que a gente não acha que não deveria ter. Aí a gente diz assim, eu perdoei. Perdoar é continuar a andar com a pessoa também, ainda que ela tenha te ferido. Perdoar é você realmente tirar aquele peso do coração. É tomar uma decisão de perdoar. Eu perdoo aquela mágoa que você me fez. Eu perdoo aquele dia que a pastora Ana, ela pisou ali no meu pé. Eu perdoo ela, mas eu não vou deixar de caminhar com ela, vou continuar caminhando com ela. Isso tem que ser uma atitude logo depois que acontece alguma coisa. Para quê? Para a gente não deixar que venha se instaurar no nosso coração e o nosso coração venha ficar endurecido. Porque se a gente ficar remoendo aquilo que uma pessoa fez com a gente, nosso coração vai se endurecendo. A gente vai ficando com um coração de pedra novamente. Então, nós temos que perdoar, sim. Cabe a nós perdoarmos. A palavra diz aqui que aquele homem chegou, tinha um homem que devia muito para aquele rei. E aquele homem chegou e ele se abaixou ali, porque se ele não tivesse como pagar, toda a família dele está complicada. A mulher dele está, os filhos dele, tudo que ele possuía ia ter que ser vendido. Gente, como isso é terrível, como isso é perigoso. E como isso, no mundo espiritual, tem um sentido forte. Porque se eu e você não praticarmos o perdão, se eu e você não fizermos aquilo que a palavra do Senhor nos diz, está nos dizendo a palavra de Deus, que a nossa família também sofre, que a nossa família também sofre um rescaldo, tem um rescaldo nessa situação. E quando nós, aleluia, se nós fazemos aquilo que a palavra de Deus nos diz, quando nós realmente obedecemos, somos obedientes àquilo que a palavra do Senhor nos fala, quando nós nos submetemos à poderosa palavra de Deus, há uma bênção sobre a nossa casa, porque os nossos filhos vão aprendendo com a gente, a mulher, o marido, a família, vai aprendendo com a gente a ter um coração voluntário e perdoador. E a palavra do Senhor diz aqui que aquele homem se prostrou e rogou a ele, tem paciência comigo, olha, me perdoa, porque eu não tive como te pagar,
mas eu pagarei tudo que eu estou te devendo, vou fazer alguma coisa e vou te pagar. E ele rogou aquele homem, e aquele homem se compadeceu, deixou que ele fosse. Deixou que ele fosse. E a dívida dele era muito alta, era bem alta, bastante alta. Mas aquele homem, quando ele saiu da presença daquele rei, daquele homem que tinha o poder de lançá-lo lá dentro da prisão e não o lançou, teve misericórdia dele. Quando ele saiu da presença dele, o que ele fez? Logo que saiu ali na rua, ele encontrou alguém, um conservo, ou seja, alguém igual a ele, na mesma posição, que não era como o rei, que era uma autoridade, que era bem mais alto, não tinha a mesma coisa, e encontrou outro igual a ele, e quando viu, você está me devendo, por que você não me paga? Eu não tenho, tem misericórdia. Aquele ali se inclinou mais ainda, se humilhou mais ainda. Mas aquele homem, o que aquele homem fez? Não vou te liberar, porque você está me devendo. E pronto, foi e lançou aquele homem na prisão, por muito menos. Quantas vezes eu e você amarramos a vida de alguém por muito menos do que aquilo que nós fizemos com o nosso Pai. E nós prendemos essas vidas porque não liberamos o perdão para aquela pessoa. Quantas vezes nós não liberamos perdão para nós mesmos de coisas que nós erramos, de coisas que às vezes nós passamos lá atrás e que o Senhor já pagou por nós através de Jesus Cristo. Ele já nos libertou, Ele já nos soltou, Ele já soltou todas as nossas amarras, mas o inimigo vem, traz aquilo à tona, traz aquilo à nossa mente e a gente continua a sofrer por aquelas situações, quando não temos mais nenhuma dívida, quando o Senhor já pagou todas essas dívidas. Temos que perdoar aos outros e perdoar-nos a nós mesmos. Se o outro fez um mal para você, você deve perdoar ele. Se também não fez, nós também podemos exercer esse perdão. Olha, eu nem fiz nada com você, mas eu quero te pedir perdão pelo que você acha que eu te fiz de mal. Sabe o que você está fazendo? Você está tirando o peso de sobre você. Se ele permanecer chateado com você, é outra história. Mas, se você abriu mão até daquilo que era sua prerrogativa, até daquilo que era seu direito, se você abriu mão disso, eu quero te dizer uma coisa com toda a convicção do mundo: o Senhor entra na tua peleja, o Senhor entra na tua luta, aleluias, e faz justiça por você. Ele faz justiça por você. Eu vou te contar um testemunho meu, eu não sei quantas pessoas já ouviram. Teve uma época que um gerente meu, ele queria muito que eu fosse, nessas épocas aí de final de ano, que sempre quem trabalha em firmas, sabe que às vezes a gente tem que participar de alguns cafés, né? Tem umas festinhas que a gente tem que participar, nada de errado não tem nada de mais, não. Mas às vezes ambientes que nós não gostamos muito de estar, por conta de bebidas, por conta de tantas coisas, a gente não gosta de estar. E assim foi. Eu não queria, era o dia até que meu filho, que o Caio ia receber ainda o livrinho dele da escola, da alfabetização e tal, no dia 16 de dezembro. E o meu gerente falou que eu tinha que ir, porque ia estar lá fulano, ciclano, beltrano, prefeito, não sei quem, todas as pessoas importantes da cidade, que era necessário que eu fosse. Eu disse para ele que eu não iria, porque eu não iria me sentir bem. Eu disse para ele ali, educadamente, que não iria, e ele disse que sim, que tinha que ir, tal. E falei, além do mais, tem a festividade lá do Caio, o Caio vai receber o livro, tal, e eu preciso ir. Depois que você sair de lá, você vai. Para resumir a história, eu não fui. Não indo, na segunda-feira, isso foi num sábado, na segunda-feira, quando eu entrei, ele só não disse que eu era bonita, porque o resto todo ele falou. Na hora que eu botei a mão na porta do trabalho para entrar, ele, de lá de onde ele estava, ele já começou. Falou. E disse assim, eu só não te mando embora porque eu não tenho possibilidade, mas eu vou arrumar uma transferência para você. Aí eu fui para o banheiro, chorei, dobrei meu joelho, falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe por que eu não fui? O Senhor sabe por que eu não fui, tal. Passou. Isso dia 16 de dezembro. Quando chegou dia 31 de dezembro, aquele moço, nós estávamos ali numa comemoração interna, e recebeu um telefonema. Ele voltou branco, ele já era branquinho, voltou mais branco ainda. E virou e falou assim, me transferiram.
para Sapucaia. Era um lugar que ninguém queria ir, que era um lugar muito ruim de se trabalhar. E nós trabalhávamos numa agência ótima, pessoal ótimo, um lugar maravilhoso que nós trabalhávamos. Deus se encarrega quando nós somos injustamente, quando nós somos injustamente acusados. Mas por que ocorreu isso? O que tem a ver com perdão? Eu cheguei em casa muito triste o dia que ele fez isso, nessa segunda-feira. E ali eu falando com o Senhor, falando ali com o Senhor, e aí o Espírito Santo veio ministrando meu espírito. Fátima, olha bem, olha a situação dele. Ele tem uma situação assim com o filho, tem uma situação assim com a esposa, não me conhece, vem me expondo todas as situações daquele moço. E ministrou a minha vida. Senta com ele e pede perdão a ele, porque você não foi. E assim eu fiz na terça-feira. Falei, olha, eu não sabia que era tão importante para você a minha presença. Não iria, continuei na minha posição, também não voltei atrás. Não iria, mas eu quero te pedir perdão, porque eu te fiz sofrer por isso. Então Deus entrou na minha peleja. Agora, se eu ficasse com raiva dele, e se eu ficasse bronqueada com ele, porque era como eu estava machucada, estava magoada com ele. A hora que eu liberei aquele moço, a hora que eu pedi perdão a ele, a hora que eu liberei a vida dele, eu dei autorização para Deus entrar na causa. E eu quero te dizer que é a mesma coisa com a gente. O dia que alguém fere a gente, que a gente vai, coloca diante do Senhor, mas chega para a pessoa, chega para o nosso conservo, chega para aquele que é igual a mim e diz para ele, olha, me desculpa, me perdoa, eu te fiz mal, eu te fiz sofrer, eu te fiz ficar angustiado. Quando você se humilha aqui nessa terra, eu quero te dizer que Deus te exalta. Nós temos um Deus, aleluia, que nos pega pelas mãos. A gente se humilhar diante do homem não é nada. Mas quando Deus toca nas nossas vidas, quando a gente chega para consertar a nossa vida diante dos homens, o Senhor toma nossas causas nas mãos. E aqui esse homem, ele foi lá e mandou aquele moço para a prisão. E eu quero te dizer, perdão é uma coisa tão tremenda, que o próprio Deus, ele nos diz que a única vez que ele diz assim, olha primeiro lá para o teu irmão e depois você olha para mim, foi quando? Quando você vier trazer alguma coisa, uma oferta no altar, se você tem um problema com o teu irmão, antes de vir até a mim, vai primeiro lá com o teu irmão e se conserta com ele. Depois você chega para mim, depois você vem para mim, porque senão fica sem valor, torna nulo. Porque como eu posso dizer que amo ao Senhor que eu não vejo, se eu não consigo caminhar com a Duda que eu estou vendo, que eu sei que ela sofre, eu sei que ela padece, que eu posso vê-la. E é isso que o Senhor vem nos dizendo. E Pai Nosso, que Jesus Cristo nos ensinou, a oração que Jesus nos ensinou, o que ela nos diz? Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, em algumas traduções, perdoa assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Não diz aqueles que fizeram alguma coisa comigo e foi sem querer, mas diz o quê? Aquele que tem me ofendido, seja com motivo, seja sem motivo, independente de como seja. Eu perdoo aqueles que ferem a minha vida, porque eu quero receber o perdão do Senhor. Porque da mesma forma que nós perdoamos, nós somos perdoados. Da mesma forma que nós julgamos, nós somos julgados. E é isso que aconteceu aqui. Esse moço, ele mandou o moço ali para a prisão e nem se importou com a petição dele, nem se importou com aquilo que ele tinha falado. Tinha acabado de receber o perdão das dívidas dele, tinha acabado de receber essa dádiva do Senhor, tinha acabado de ver alguém reconhecer que, olha, pode sair, eu te deixo livre, eu te libero, eu te liberto. Mas ele não teve o mesmo sentimento para com o outro. Ele não se importou, ele não pensou na vida do outro, ele não tomou as dores, ele não se colocou no lugar do outro. E tudo que nós precisamos fazer, meu irmão, para a gente viver bem com o outro, é faça ao outro aquilo que você quer que faça a você. Da mesma forma que você quiser ser tratado, que você trate aquele com quem você convive, com quem você anda. E a palavra do Senhor vem nos falando aqui,
que ele não teve um pingo de dó daquele moço, não teve paciência nenhuma, não fez nada. Mas sempre tem uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Sempre tem pessoas que nos olham. Se não tiver pessoas, tem os anjos de Deus que nos olham. E aquelas pessoas aqui, disse a palavra, que os companheiros dele viram aquilo que aconteceu. E eles se entristeceram muito, porque viram o tratamento daquele moço. Sabe quando você passa na rua que você vê alguém espancando alguém, que você vê alguém machucando alguém, maltratando alguém? Você sente a dor do outro, você sente aquilo ali, você quer ir tirar a pessoa dali daquela situação. Independente se é devido ou se não é devido. Independente, a gente não é para a gente se agradar quando a gente vê o mal acontecendo. Nós não podemos nos conformar com isso. E ainda mais aqui, que ele tinha acabado de ser livre daquela situação. E aqueles moços, eles ficaram muito tristes com aquela situação. E foram o quê? Foram falar para o seu Senhor. Da mesma forma que nós, quando nós procedemos erradamente, sempre tem os anjos de Deus também, que vão, olha, o senhor foi lá, perdoou a Fátima. O senhor foi lá, perdoou a Leonice, de tantas coisas. O senhor apagou todas as transgressões. Mas olha só o que faz com o outro lá. Não tem um pingo de compaixão. O senhor acha que isso é certo? O senhor acha que está direito isso? O senhor acha que a tua palavra está sendo cumprida? Acha que ela é uma boa filha? O senhor acha isso? Não adianta, meu irmão. Continuamos tendo alguém que nos aponta. Continuando tendo alguém que nos leva. E aqui, nesse caso, aqueles moços levaram ali essa situação ali para aquele senhor. Não foi ninguém ali, nem da família, foram as pessoas que estavam ao redor. E aí, o que acontece? Aquele senhor trouxe, porque aquele moço era justo, aquele rei era justo, e trouxe eles e colocou diante deles e falou, olha, você é um servo mau, você é uma pessoa malvada, você não tem coração. Você pediu clemência e eu dei. Você pediu misericórdia e eu tive misericórdia de você. Agora, cadê a tua misericórdia? O que você aprendeu com isso? Não aprendeu nada. O seu coração é ruim por dentro. Ele já é miseravelmente ruim, porque é isso que está dizendo. Então, nosso Deus sempre é justo, Ele nunca é injusto, nunca é injusto. Temos falado isso, que naquele dia, no estudo principalmente, já ouvimos a respeito disso, naquele dia do juízo, no grande dia que todos hão de se encontrar com o Senhor justo e verdadeiro, não terá como a pessoa dizer assim, o Senhor está sendo injusto comigo, não terá como. Por quê? Porque nós mesmos vamos ver que não temos aqueles que ficarem, em nome de Jesus, nós não. Mas aqueles que estiverem nessa condição, aquele que não estiver lavado no sangue de Jesus, aquele que não tiver uma vida transformada, que não buscar a cada dia mais ser parecido com Jesus Cristo, vai ter o quê? Realmente o meu coração, ele nunca foi transformado, meu coração é mau, meu coração é de natureza maligna, ele tem maldade nele, independente de tudo que eu recebi do Senhor, eu nunca pude me sentar na mesa e me considerar filho e ser como filho. Eu nunca pude, porque eu sempre tive desvios de caráter. Eu sempre andei de um lado errado. Eu sempre gostei da maldade. Eu sempre gostei daquilo que... eu gosto. Sabe aquele negócio quando aparece na televisão, uma brincadeira lá, prejudicando o outro? Daquilo que eu gosto. É do que eu rio, do que eu dou gargalhadas. Meu irmão, está errado. Entra diante do Senhor e vê se está certo. Vê se está certo diante do teu pai. Vê se está certo diante do teu Senhor. É brincadeira, pastor. O que tem de mais? Mas a gente vai alimentando o mal que está dentro da gente. A gente vai alimentando o mal que vai estar dentro da gente. E tudo que vai alimentar sentimentos que não vêm de Deus, nós temos que tirar. Perdoa. Perdoa aquele que te feriu. E quando nós vamos começando a observar que quanto mais nós perdoamos, mais a nossa vida vai se desenrolando, mais a nossa vida espiritual vai crescendo, mais o nosso coração, quando você olha para dentro do teu coração,
e fala assim, quem é que está preso dentro do meu coração? Quando você faz uma limpeza mesmo, sabe, aquelas orações que você faz de dentro de casa, não é aquelas que a gente faz fora, mas que você olha lá dentro, rasga o meu coração, conforme nós louvamos aqui, não as vestes, mas, Senhor, olha só, sonda lá no meu coração, quem é que eu trago ainda mágoa, quem que eu tenho alguma situação contra ela dentro do meu coração? O que ainda está preso dentro de mim? Aquela vez lá, 5 anos, 50 anos, 20 anos, 10 anos atrás, que o pastor Celso falou uma palavra comigo, nossa, mas ele não podia ter falado tal coisa. Tem que liberar perdão, meu irmão, tem que ser tratado. Porque se eu lembro ainda dessa forma, é porque ainda está vivo em mim, ainda está vivo em minha vida, ainda está vivo, aqui dentro ainda está vivo. A gente tem que saber, não temos amnésia, a gente lembra de situações, mas não pode mais doer, a gente não pode mais ter bronca. E, na verdade, bom é quando a gente nem lembra mais, o que foi, passou, as águas do rio levaram e ponto, foram embora. E a gente vê o quê? A gente vê o novo. E a palavra do Senhor vem falando aqui, quando nós perdoamos, o Senhor também nos perdoa. 70 vezes 7 vezes? Não, 70 vezes 7. A vida inteira. Irmão, sempre temos algo para perdoar, porque sempre tem alguém que nos fere. Sempre tem alguém que machuca a gente, sempre tem alguém que fala uma coisa que não deveria, às vezes numa hora que está um pouco mais quente. Sempre tem. Todos nós falamos e todos nós ouvimos em momentos que às vezes não são tão bons e que a gente vai e entra numa conversa e a pessoa... irmão, não deixe passar, não deixe passar, não deixe o sol se pôr, a palavra do Senhor diz isso, não deixe o sol se pôr sem antes você se consertar com a sua esposa, com seu irmão, com seu filho, seja lá com quem for. Ou seja, o que quer dizer não deixe o sol se pôr? Não deixa passar o tempo para aquilo não criar um volume grande. Nós temos uma irmã que sempre dizia isso, olha, tem que acertar logo as coisas, porque se eu não me consertar logo com você, daqui a pouco eu não aguento nem olhar para a sua cara. E é verdade, vai crescendo. O mal cresce muito rápido dentro da gente. Então, se a gente tem os entraves, a gente tem que se ajustar logo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Porque se a gente se ira, todo mundo se ira. Todos nós nos iramos. Mas a gente não pode carregar essa situação na nossa vida. Aí a gente não pode. Não pode deixar a noite chegar e a gente permanecer naquela situação. E esse homem, ele era mau, ele foi mau mesmo. A palavra do Senhor diz isso, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E aí o que diz a palavra? Que aquele rei, aquele senhor, pegou aquele moço e entregou ao verdugo, até que lhe pagasse toda a dívida. Triste é isso, ser entregue ao verdugo. E sabemos que não apenas aqui que está escrito de verdugo. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos consertar enquanto é dia, para que não venha a noite e tenha um acusador sobre as nossas vidas. Então, que nós sempre andemos de acordo com essa palavra, perdoando. Olha para dentro de você. Estamos no final de ano, e normalmente no final de ano, muita gente gosta de fazer uns balanços da vida, projetar o ano seguinte. Muita gente gosta de fazer isso, traçar várias metas. E que essa palavra nessa noite venha sobre as nossas vidas. Quem eu devo perdoar? Quem eu ainda estou retendo? O que aconteceu nesse ano que me machucou, que me magoou, e que eu, olha, não aguento nem falar o nome da pessoa. Ah, não quero nem saber. É parente, é meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é meu tio, mas eu não quero nem saber dele. Irmão, não podemos ter esse coração. O nosso coração tem que ser um coração, como diz Jesus Cristo, um coração perdoador. Temos que parecer com o nosso mestre, sendo transformado todo dia de glória em glória, para que possamos alcançar a estatura de varão perfeito, porque é isso que o Senhor quer de nós. A cada dia, somos salvos em Cristo Jesus e somos salvos pela graça, essa graça maravilhosa. Realmente um dia nós reconhecemos todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós fazíamos, tudo aquilo que nós agíamos e que não deveríamos agir.
E Jesus veio, pagou o preço, nos limpou, nos lavou, nos batizamos, nascemos de novo, recomeçamos uma vida com Cristo Jesus. Mas nós temos que cuidar dessa vida, não deixar que ela novamente venha a se acumular, igual nos cascos de navio, venha a criar aqueles monte de craca nos cascos. Não podemos nos acostumar com a nossa vida de cristão, mas temos que, aleluias, a cada dia, colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que olhe para nós e veja onde tem algum erro e exponha de uma forma clara, e que nós tenhamos também sabedoria, que nós tenhamos também honestidade suficiente para dizer assim: eu errei, eu fiz isso, você me perdoa, com todas as letras, não é só perdão. Né? Aquela desculpa que criança falar do meu neto, ele quando fala assim, fala desculpa com a vovó, quando ele fala uma palavra lá, ou então grita comigo e que o pai ou a mãe manda, fala desculpa com a vovó. Aí ele abaixa o olho, desculpa. Aí, abre o olho, olha no olho e fala desculpa, olhando no olho, porque tem que saber o que está fazendo, tem que entender o que está fazendo. Nós temos que aprender a ser desse jeito. Despeça perdão, sabendo, olha, me perdoa porque eu falei isso de você. Me perdoa porque eu agi assim com você. Com todas as letras, para que o verdugo, e esse verdugo aqui, o diabo, para que o diabo não tenha ocasião contra nós, para que o diabo não se aposse de áreas da nossa vida, que não deveria estar se apossando, mas por conta de mágoa, por conta de ira, por conta de contenda, por conta de guardar dentro do coração, acontece tantas coisas. Acontecem coisas espirituais e acontecem coisas físicas, porque tem enfermidades que é da gente guardar, parece até que está tudo bem, você olha, não tem problema nenhum, mas está tudo guardado lá dentro do coração. Se for olhar o coraçãozinho está terrívelzinho. Que nesta noite nós possamos olhar para nós, e assim como o Pai Celeste nos faz, se do íntimo não perdoarmos cada um a seu irmão, que nós perdoemos aos nossos irmãos, que nós perdoemos a nós mesmos e, sobretudo, gozemos do grande perdão que Deus nos deu, nos dando a salvação, nos escrevendo o nosso nome no livro da vida. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta noite, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele. Eu não sei qual é a sua situação, eu sei qual é a minha, eu sei qual é a minha condição, eu sei daquilo que vai dentro do meu coração, eu sei às vezes quando parece que está tudo bem, mas que eu olho para o meu coração e na verdade não está tudo bem assim. Na verdade tem uma contendinha, tem uma mágoazinha, tem uma manchinha lá dentro que ela precisa ser tirada, talvez porque alguém não tenha falado comigo, talvez porque alguém tenha preferido a pastora a mim, sabe? Tem várias situações, coisas bobas, coisas pequenas, não estou nem falando de coisas grandiosas não, de coisinhas do dia a dia, coisinhas corriqueiras. Fulano passou, foi lá, deu um beijo na Nelly, mas não me beijou, que negócio é esse? Coisas pequenas, mas não deixa que isso se avolume dentro do teu espírito, dentro do teu coração, e te impeça de receber a bênção de Deus, porque a bênção do Senhor está condicionada ao nosso coração limpo. Pai, nesta noite, Pai amado, Senhor, primeiro eu quero colocar a minha vida e o meu coração. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Assim como Davi falou, Pai amado, Senhor, prova os meus rins, Pai. Prova o meu interior, Pai. Prova o nosso interior, ó Deus amado. Revela, Senhor amado, aonde tem, Senhor, alguma coisa escondida, Pai. Aonde, Senhor amado, ficou alguma coisa ali tão agarrada, meu Pai amado, que nós nem percebemos, mas que está ali, Senhor, numa forma de mágoa, numa forma de ira, numa forma de contenda, meu Deus amado, e às vezes só de ouvir falar o nome de alguém, aquilo nos faz mal, mexe com a gente por dentro. Por isso, nesta noite, nós pedimos, ó Deus amado, perdoa, Senhor amado, perdoa aqueles que nos ofendeu, Pai amado, que nós nem sabemos, talvez tenha nos ofendido, e nós nem percebemos, ó Deus amado, passou, Pai, batido por nós, e que nós também ofendemos, ó Pai, que passou batido também, Senhor. Nem percebemos que ofendemos, ó Pai. Perdoa, Senhor amado, a quem temos ofendido, Senhor. E, Senhor amado, sobretudo, Senhor, perdoa todas as vezes que pecamos contra Ti, Senhor amado. Limpa-nos, lava-nos, purifica-nos, ó Deus, com as águas purificadoras que vêm dos altos céus. Meu Deus, se houver alguma enfermidade por conta, Senhor, destas mágoas, Pai, por conta de ira, por conta, Senhor amado, da falta de perdão,
Por conta, Senhor amado, Senhor, de todo ódio, Pai, que muitas vezes é trago, guardado dentro do coração, Pai. Sentimentos, ó Deus, de anos, ó Pai. Senhor, quantas vezes uma pessoa sofre até a velhice por algo que ouviu quando criança ainda do seu pai, da sua mãe, de um tio, de um avô, de um professor, Pai, de um pastor, ó Deus, de uma liderança. Meu Deus, e nesta noite, Pai, nós te pedimos, ó Pai, vem com a tua cura, Senhor, vem sarando as nossas feridas, as nossas mazelas, meu Deus, as nossas mazelas espirituais, as nossas mazelas emocionais, meu Pai. Vem sarando, Senhor amado, para que o nosso corpo não venha padecer com essas situações. Livra-nos, ó Deus amado, destes males, Senhor. Opera maravilhas, ó Deus amado, Senhor, nos nossos ossos, ó Deus. Opera maravilhas, ó Deus amado, no nosso sangue, ó Deus. Opera maravilhas, ó Deus amado, Senhor, na nossa mente, ó Deus. Renova nossa mente pela Tua palavra, Senhor. Nos dá graça, Senhor. Prospera, Senhor amado, os nossos caminhos, ó Deus. E que nós olhemos, ó Deus amado, o outro, Senhor. Como, Senhor, nós olhamos para nós mesmos, ó Deus. E como o Senhor nos olha, meu Deus. Ensina-nos, ó Deus, a olhar, ó Pai, aquele nosso irmão, Senhor amado, assim como o Senhor o olha, Senhor. O Senhor não olha os defeitos, ó Pai, mas o Senhor olha, Pai amado, aquilo, a pedra que ele vai se tornar, Pai amado, quando lapidada, Pai. E somos, Senhor amado, lapidadores uns dos outros, ó Deus. Pai, assim como o ferro, Pai, ele afia o ferro, Pai. O ser humano é o único que tem possibilidade de afiar o ser humano. Porque se os anjos viessem fazer isso, eles nos destruiriam, porque nós somos frágeis, nós somos fracos. Mas, Senhor, a fraqueza com a fraqueza, Pai, ela vai se arrumando. Pai amado, forte com o forte, também vai se arrumando, Senhor. Ensina-nos, ó Deus amado, ensina-nos a andarmos, ó Deus, de acordo com a Tua palavra em todas as coisas, da mais simples à mais complexa, em nome de Jesus Cristo. E liberta-nos, ó Deus amado, de todas as nossas prisões, para que possamos, ó Deus amado, Senhor, mesmo quando formos, Senhor, se formos lançados em alguma prisão, como foram Paulo e Silas, ó Pai, o coração, Pai, esteja tão limpo, Senhor, que possa cantar um hino de louvor a Ti, e assim, Senhor amado, quebrar, ó Deus, todas as estruturas infernais que rodam as nossas vidas, que estão à nossa volta, tirando, Senhor amado, todo tipo de enfermidade, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite nós clamamos, ó Deus. Limpa, Senhor, limpa o ar, ó Deus amado, que tem trago esta gripe, essa situação. Nem sei o que é isso, Pai, esta bactéria, esse vírus, essa virose, essa peste. Limpa, Senhor amado, limpa a atmosfera, meu Deus. Pai, a diferença, a Tua palavra diz, entre aqueles que te servem e os que não te servem. Por isso, Senhor, nós te servimos, ó Pai. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas potentes mãos. Guarda-nos, ó Deus amado, aleluia. Esconda-nos na fenda da rocha, como escondestes a Moisés. E esta rocha é Jesus, e nós estamos guardados nele. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.